Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura digital para terceirização do curso de jogos digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo no YouTube e acompanha o canal, é a terceira vez que eu posto essa aula em 2 dias. Meio estranho. Mas não vai fazer meio sentido se você não estiver matriculado no curso de jogos, né? Essa aula é uma revisão para os alunos que estão matriculados na disciplina e assistem ao vivo. E eu realmente dou essa aula 3 vezes por semana para turmas diferentes. Então é a terceira versão da mesma aula. Para os alunos que estão comigo ao vivo, é a primeira vez que eles veem essa aula. Mas eles já conhecem o conteúdo. Não vai ser grande novidade, porque é uma turma de veteranos. Essa aula vai um pouco mais rápida do que as outras duas que eu gravei, caso você esteja vendo alguma dessas versões para comparar, né? Porque os alunos já devem saber um pouco mais sobre o conteúdo. É a diferença entre alunos do segundo período e do oitavo período. Então, eu vou tentar falar com o mesmo tom, né, complacente que eu falo com todo mundo, mas eu devo ir um pouco mais rápido. Nas aulas de pintura, a gente recomenda o uso de mesa digitalizadora, que é essa imagem que a gente está vendo na tela aqui. A gente fornece isso no curso de jogos para os alunos que estão matriculados. Talvez eles não tenham pegado uma delas para trabalhar hoje, mas eles podem pegar depois da minha gravação. E eu recomendo que nas aulas de pintura eles sempre venham com esse material ou de casa ou que eles peguem aqui na PUC emprestado. A gente vai fazer uma aula de pintura, nada mais justo que usar um equipamento de pintura. Outra coisa, minhas aulas acontecem primordialmente no GIMP. O GIMP não é melhor nem pior do que nenhum software. É só onde eu estou gravando as minhas aulas. Dentro do curso de jogos, a gente usa o Krita e o GIMP como softwares oficiais. Qualquer um desses softwares está ótimo para a gente produzir aqui em sala de aula. E na sua casa, Deus me livre, eu jamais vou aparecer lá para ver o que você está usando para pintar. Tudo que eu fizer no GIMP, provavelmente você vai poder fazer em qualquer software de pintura. E se não puder, você pode sempre trocar de software, né? Não é um problema. Você não casou com nenhum software, Deus abençoe. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é os input devices. Quando a gente fala em input devices, a minha mesa é um dispositivo de entrada. E o GIMP, na versão que a gente tem instalada no laboratório, que é a versão 2.10, ele reconhece o meu input quando ele inicia. Então eu preciso estar com a minha caneta ligada antes de iniciar o GIMP. Então esse é um aspecto do GIMP 2.10. Eu não testei isso no GIMP 3.0. Em teoria, eles modificaram esse código para ele reconhecer de forma mais automática, mas eu não testei ainda. Então, eu vou acreditar que está do mesmo jeito que o antigo, que não mudou nada. Então, eu vou abrir o GIMP aqui. Minha caneta está ligada. Eu tenho uma canetinha da Wacom que está ligada aqui. Quem está vendo ao vivo consegue enxergar quando eu levanto a mão e mostro a caneta. Eu vou iniciar o meu GIMP. E na hora que eu abrir o GIMP, eu vou conferir se a minha caneta está ligada, tá? Então eu vou conferir se isso está funcionando. Eu vou na minha edição e input devices. Em edição, dispositivos de entrada, ou em inglês, que é um pouco melhor para a gente, porque fica mais alinhado com os outros softwares que a gente tem no mercado. Em edição, edit, dispositivos de entrada. Vou clicar nesse menu aqui, vai aparecer a janela de configurar dispositivos de entrada e tudo que tiver com o texto em branco é dispositivo que ele reconheceu e está ativo. O que tiver marcado de cinza é dispositivo que foi usado no passado nesse sistema aqui. Se não apareceu para você o seu dispositivo de pressão, que no meu caso aqui é uma Wacom HID51C4 Pen Stylus, ou Stylus, não sei como é que fala isso. Se não apareceu essa opção, provavelmente ou você não tem o driver dessa caneta no seu sistema, ou o sistema não reconheceu, ou você ligou a caneta com o GIMP já aberto. Lembra, a gente tem que espetar a caneta e ligar ela antes de abrir o GIMP, senão não vai aparecer nessa lista. Quando aparecer nessa lista, eu quero trocar o modo de trabalho dessa caneta de desabilitado, ou disabled, para o modo tela, ou screen. Tá? Esse modo tela, ele vai reconhecer a área inteira da minha janela como área de pressão para a minha caneta e área de coordenada para a minha caneta. É a melhor forma de trabalhar, uma vez que a gente usa muito ferramenta, muito menu, muita janela. Então, esse é o melhor jeito.
Então, a gente vai usar no modo tela. Se tudo estiver certo, você vai ter uma opção, inclusive, de configurar a pressão da sua caneta. Se você acha que tem que fazer muita força na caneta, você pode alterar essa curva para fazer menos força. Se você acha que é o contrário, né, que sua caneta, qualquer input que dá, ela já dá muito impacto, você pode alterar isso. Então, você tem como, né, mudar a relação de demora muito para chegar no ponto máximo, demora pouco para eu poder fazer o espaço de pressão máxima, tá? Eu realmente não uso, de fato, eu não uso a edição dessa curva nesse dispositivo que eu estou usando atualmente, e é uma preferência, então você pode fazer isso de acordo com o seu gosto, tá? Geralmente quem tem medo de danificar a mesa gosta de uma pressão mais suave, vai mexer essa curva para ter uma sensação mais suave. Quem gosta de descer o sarrafo vai querer aumentar essa pressão aqui. Pessoas, alguma pergunta até agora? Tá tranquilo? Saulo, você tem uma pergunta? Faz diferença, quer dizer que ele não está reconhecendo o dispositivo. Obviamente, você não vai acessar as configurações de pressão. Minha recomendação é que você feche o GIMP, reinicie ele para ver se ele reconhece. Se ele não reconhecer, talvez esteja faltando o driver na máquina. É possível. Se a caneta que você trouxe é uma caneta sua, pessoal, pode ser que o driver não seja compatível com o que a gente tem aqui. É uma coisa que pode acontecer. Tá? Mas, geralmente, testa a caneta, ver se ela está ligada mesmo e depois inicia o GIMP. Tá? Vou salvar aqui, ó, save, close. E mais alguma pergunta? Então, vamos para a próxima etapa aqui. Qual que é a minha próxima etapa? Interface. Minha interface está diferenciada. Eu tenho uma aula gravada sobre isso, tanto no meu canal do YouTube, quanto no Canvas. Existe uma aula das minhas configurações de interface no GIMP. Mas o que eu quero falar para vocês? Que o importante de interface aqui para a gente, importante mesmo, é que eu tenha a ferramenta de pintura simétrica na minha interface, que é o que eu vou usar para fazer a pintura repetitiva. Tá? Se você não tiver a janela de pintura simétrica, você não vai conseguir fazer a tarefa que a gente tem hoje. Tá? Então, só repassando, aqui eu tenho uma janela de cores. A gente consegue achar ela aqui em janelas, áreas acopláveis, cores. Eu estou usando essa janela de cores. Tá? Eu também estou usando as opções de ferramenta, que é essa janela daqui, ó. Então, estou usando opções de ferramenta. Estou usando camadas. E vou precisar, que é essa janela que eu preciso puxar, pintura simétrica. Tá? Então, em janelas, áreas acopláveis, pintura simétrica. Essa janela a gente vai usar para poder pintar a textura repetitiva. Sem ela, não tem como fazer a tarefa prática que a gente vai fazer hoje. Certo? Tranquilo, pessoas? Estou gravando e deixando um tempo na tela para a pessoa dar pausa, né, e poder ver na gravação. Mas aqui, ó, só lembrar, a pintura simétrica é o que a gente está usando em janelas. Tá? Depois que eu terminar a gravação, eu também posso ajudar vocês nas máquinas, tá? Então não precisa preocupar se você não achou agora, na hora que eu terminar de gravar, eu posso ajudar vocês aí. Tranquilo? Posso seguir? Posso seguir? Eu vou clicar aqui, ó. Ela vai aparecer para mim. Ela está vazia, não tem nada acontecendo. É só uma caixa vazia por enquanto. O ícone dela parece uma borboleta, né? E aí, eu vou agora criar uma imagem para poder fazer a minha pintura. Então aqui, ó, eu vou criar uma imagem e vou falar sobre o meu plano de pintura também, tá? O meu plano é pintar as texturas de um cenário e depois modelar a partir das texturas. É uma inversão do processo que a gente aprende no começo do curso, onde a gente modela tudo primeiro e depois texturiza. Tá? Mas antes de executar esse plano, a gente vai praticar a pintura de textura repetitiva.
tá? Mas eu já vou criar uma imagem pensando nisso. Então eu vou em Arquivo, New. Então eu vou criar uma imagem nova, né? Arquivo novo. Quando eu for criar essa imagem nova, vai aparecer essa tela de diálogo aqui, ó. Essa tela de diálogo vai permitir que eu coloque o tamanho da minha imagem, que vai ser 1024 por 1024. Não tem necessidade de uma imagem maior que essa, de verdade, para o que a gente vai fazer, para o exercício que a gente vai fazer. Se você quiser fazer uma imagem maior, lembra, você vai ter que dobrar, porque a gente vai sempre trabalhar na potência de 2. Então, se for fazer uma imagem maior, você vai ter que fazer ela com 2048 para poder manter na potência de 2. E é muito tamanho de imagem, então não tem necessidade, não é, né, não precisa disso tudo. Não é proibido, você pode, né? Mas é bom lembrar que toda vez que você aumenta a imagem na potência de 2, você está dobrando o tamanho da imagem. Uma imagem de 4096, por exemplo, ela já é vetada na própria Unity. Aí a própria Unity limita e ela faz a versão de 2048 dela para poder trabalhar. Então ela mesma limita. Né? Alguns softwares fazem isso. Eles, na hora que você joga a imagem de 4096, eles criam já uma cópia de 2048 para poder rodar. Eles já fazem um minimapa. Né? Então já fazem uma redução. Tá? Então, 1024 por 1024, eu vou dar OK. E aqui eu vou querer pintar várias texturas de 256. Então eu vou fazer uma série de texturas de 256. Então não vai ter só uma textura encaixável aqui. Vai ter um conjunto de texturas. O que eu estou fazendo é um atlas de texturas. Então o meu plano, e aí eu preciso do grid para poder mostrar o meu plano, é fazer várias imagens dentro de uma mesma imagem. Então deixa eu fazer o meu grid aqui, ó. Eu vou ligar o meu grid. O meu grid aqui, ele é um grid muito pequenininho. Eu quero editar meu grid para ele ser de 256 por 256 para eu ter referência do tamanho da minha pintura. Então, essa parte é talvez a mais importante desse bloco de gravação. Eu vou em Imagem e Configurar Grid. Tá? Eu primeiro fui em View, Show Grid, ou Mostrar Grade, em português. Então, essa primeira coisa que eu fiz foi mostrar o meu grid, né, para a gente poder ver ele. Chama grade em português, e fica em view. Ótimo. Então, eu acho que as pessoas vão conseguir achar. De novo, eu vou voltar para a sala de aula e para rodar nos corredores quando eu terminar de gravar. E eu posso ajudar quem não achou o grid. O grid não é fundamental para a gente pintar, ele é mais um ponto de referência. Tá? E como ponto de referência, eu vou querer mudar o tamanho dele. O grid é uma propriedade da imagem. Tá? Eu estou mostrando ela, mas ele fica salvo na imagem. Quando eu configuro um grid, eu consigo salvar essa configuração na própria imagem. Então aqui, ó, eu vou ter a opção de configurar grid em imagem, ou configurar grade em português. Tá? E eu vou configurar ele para ele ter 256 por 256. Então, vou clicar aqui, ó, em Configure Grid. E vou colocar o tamanho aqui de 256 por 256. E eu vou colocar a linha vermelha, só porque eu acho que vai ficar melhor para a hora que eu estiver pintando. Então, eu estou mostrando um grid. Pessoas, vocês conseguiram, né, pode só levantar a mão, vocês conseguiram achar o grid aí? A média está alta, então está ótimo. E vocês entenderam que o grid é só um ponto de referência. Eu não vou usar esse grid efetivamente agora. Eu só quero um ponto de referência para explicar que eu estou pintando uma textura num certo tamanho e que a gente está vendo essa repetição acontecendo dentro desse parâmetro. Tá? Posso ir para o próximo tópico, pessoas? Está tranquilo? Pessoas ao vivo? Lucas Sabino? Lá no fundo? Pode ir? Massa. Então, o próximo tópico são as ferramentas de pintura. Yay!
Eu tenho aqui, ó, no GIMP, eu tenho 5 ferramentas de pintura, tá? O que eu estou chamando de ferramenta de pintura é aquilo que vai acrescentar cor que eu selecionei na superfície da minha tela. Então, todas essas ferramentas aqui, ó, o Paintbrush, o Pencil, o Airbrush, o Nankin e o My Paintbrush, todos eles acrescentam cor na hora que eu estou pintando. Cada um tem uma peculiaridade. O Paintbrush é o padrão de pincel mais comum que a gente tem em software de pintura. Ele faz uma pintura suave, né, com os pixels suavizados. Deixa eu fazer uma pincelada aqui com um pincel qualquer aqui. Então, se eu der um zoom aqui, ó, esse pincel ele é uma sobreposição de vários círculos, que é a ponta do meu pincel. Se eu reduzir o espaçamento dele aqui, a gente vai perder essa percepção dessa sobreposição, mas ele é feito de várias sobreposições da forma da ponta do pincel. A maioria dos pincéis que a gente tem em software é isso. Eles vão no deslocamento, toda vez que eu deslocar o meu pincel, ele vai acrescentar uma dessas bolinhas aqui, que é a ponta selecionada do meu pincel. Então, se eu colocar um espaçamento grande, a gente vai vendo que eu estou carimbando essa bolinha quando eu desloco o meu pincel. Dá a sensação de pincelada quando eu reduzo o espaçamento, mas na verdade, a maioria dos pincéis que vocês estão trabalhando em software digital é um carimbo que vai repetindo no deslocamento do seu gesto. Beleza? Pincel mais comum. O Pencil, ele é direcionado para pixel art. Ele vai ter a borda dura. Então, se você estiver fazendo coisas com acabamento ou aspecto de pixel art, esse é o pincel indicado para isso. A gente tem um aerógrafo. O aerógrafo, ou airbrush, ele continua carimbando mesmo se eu não deslocar. Ele carimba no tempo. Então, o tempo vai passando e ele continua carimbando, mesmo se eu não deslocar. Ele vai batendo essa bolinha sobre isso. E isso me dá uma sensação de spray. O aerógrafo, na verdade, é uma caneta em spray. Então, ele comporta diferente. Não é o deslocamento que faz o input da ponta do pincel, né, mas sim o tempo. A gente tem um Nankin. Essa é uma ferramenta que tenta emular as variáveis de uma pena Nankin. Então, ele vai sofrer ações de velocidade, de pressão, de inclinação. Ele é bem flexível. O intuito dele é simular a pena Nankin. E o último pincel que eu tenho aqui é uma família de pincéis que chama My Paintbrush. É uma família, para quem está começando no GIMP, é talvez a mais fácil de você ver qual que é o tipo de pincel que você está selecionando, porque ele tem uma prévia mais ilustradinha. E ele, na verdade, ele é um conjunto de configurações muito mais elaborado. O principal pincel, o principal aspecto desse pincel que eu acho que vale a pena ressaltar é que ele tem a possibilidade de você misturar cores enquanto está pintando. Então ele faz o blend da cor enquanto você pinta. Isso os outros pincéis do GIMP não têm essa opção, tá? Essas são as 5 ferramentas de pintura que eu tenho. Eu tenho outras ferramentas de edição que comportam como pincel. As ferramentas de carimbo e as ferramentas de smooth, blur e dodge, elas comportam como pincel, mas elas são ferramentas de edição. Elas estão alterando os pixels que estão debaixo dela, em vez de adicionar a cor. Então, eles são ferramentas de edição. São boas ferramentas de edição e, obviamente, você pode usar elas para pintar sua textura também. Tá? Agora eu vou abrir a pergunta. Cláudio tem uma pergunta? Você fala, quando eu troquei aqui, quando a gente segura aqui, quando a gente clica nesse pincel, aparece uma lista. Isso, isso. Tudo que tiver uma setinha branquinha no canto é como se fosse uma gaveta com várias ferramentas dentro. Beleza? Realmente eu não falei disso. Eu deixei a minha para ser só o hover, para não ter que clicar, mas é porque eu sou preguiçoso. Então, posso ir para a pintura então da textura repetitiva, gente?
Pode ir para a textura repetitiva. Quem está vendo isso no YouTube deve ser tão divertido eu perguntando para vocês e eles não vendo nada. Mas eu acho que os vídeos do YouTube a galera usa com soninho. Eu usaria meus vídeos com soninho. Mas enfim, eu assisto aula de medicina para dormir. Então vamos lá. O que acontece? Agora eu quero usar algum desses pincéis. Eu vou pegar um pincel desses bem genérico mesmo. Se vocês assustarem e falarem assim, mas Daniel, quanto pincel você tem pré-definido no seu GIMP? Pode ficar tranquilo, galera, que no Canvas eu deixei todas as minhas configurações e meus pincéis para o GIMP 2 e para o GIMP 3. Eu deixei o GIMP 2 e o GIMP 3 executável portátil para vocês baixarem, se vocês quiserem. Deixei plugin de exportação em layers, que é a minha coisa favorita do GIMP, que eu posso desenhar uma interface, eu desenhar uma série de sprites e ele já exporta tudo cropado e nomeado. Que é lindo, amo essa ferramenta. Ela chama Betcher no 3.0, ela chama Sport Layers no 2.10 e está lá para vocês instalarem se vocês quiserem, tá? Deixei tudo isso lá no Canvas para vocês. Os alunos que estão matriculados. Quem está vendo isso na internet, está na internet, pode baixar em algum lugar, provavelmente, que é tudo open source, tudo gratuito, pode ficar tranquilo, tá? Mas vamos lá, eu escolhi um pincel default aqui, qualquer, para poder demonstrar a ferramenta funcionando, tá? E a ferramenta que eu vou usar é a ferramenta de pintura simétrica. Ela tem 4 modos. O modo nada, none, que é você pintando normalmente, né? O modo espelhamento, você pode escolher qual espelhamento você quer usar, horizontal, vertical, central, ou todos ao mesmo tempo. Tá? Essas barrinhas da simetria, você pode mover elas com a ferramenta de movimento. Você pode agarrar e mover elas para poder mudar onde que o espelhamento está acontecendo. Então elas não estão presas no centro. Tá? Você pode inclusive mudar elas por valor numérico aqui. Ela está em 512 por 512. Né? Você pode colocar o valor que você quiser. Então eu posso colocar o espelhamento aonde eu quiser no meu espaço. Isso é interessante se a gente pensar que talvez eu queira criar alguma textura que seja, sei lá, que ela esteja em 256 mais, sei lá, 128, quanto é que dá isso? 384. Né? Então vamos colocar aqui 384 também aqui, ó. O que que isso quer dizer? O que que esse espelhamento flexível quer dizer? Se eu tiver que desenhar tipo um azulejo para as minhas texturas encaixáveis, eu posso colocar ele numa das minhas partes do Atlas e já pintar ele no lugar certo do meu Atlas. E isso é uma coisa que eu acho interessante. Eu falo assim, não, peraí, eu já estou pintando um Atlas. Então eu posso posicionar meu mirror onde eu quero e pintar a minha textura, né, esse padrão que ele não é repetitivo num formato emendado, ele é repetido porque ele é uma textura igual, que eu vou copiar várias vezes, como é um azulejo de um banheiro, por exemplo. Né? Você vê a divisão, você vê a divisória, então eu não preciso preocupar com a repetição nesse caso. Tá? Eu tenho o modo mandala. O modo mandala também é bom fazer padrão, principalmente padrão floral, né? Então ele é super legal para fazer esses padrões florais. Ele, inclusive, tem como você configurar quantos pontos você quer nesse padrão. E onde que está o centro dele também. Tá. É bem legal. Várias coisas na natureza, inclusive, seguem esse padrão de 5 pontas. Né? É um padrão bem comum. Esse é o modo mandala. E a gente tem o modo tiling. O modo tiling é o modo que vai repetir. Ou seja, quando eu chegar no canto da minha imagem, né, ele vai copiar para o extremo. Minha repetição está em 512, ou seja, ele está considerando um quadrado inteiro desse como espaço de repetição. Então, se eu pintar nesse canto aqui, eu estou pintando em todos esses cantos. Então, meu padrão repetitivo aqui, não sei se vocês conseguem ver, ele está com 512. Certo?
mas eu quero ele com 256. E aí, esse aspecto aqui eu acho muito interessante no GIMP. Eu posso ter uma textura com valores repetitivos irregulares. Eu posso ter uma textura que é 512 por 256. Eu posso ter uma textura que é, sei lá, 512 por 1024. Então eu posso ter padrões diferentes de repetição. Mas eu quero fazer quadradinho mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui 256. Vou clicar aqui e digitar 256. E aí agora o meu padrão é, cada uma dessas minhas divisórias aqui, ó, virou uma repetição desse padrão. O que eu quero fazer com isso é poder fazer coisas que emendam, né? Ou seja, eu quero fazer padrões que eu possa pintar e emendar. Eu posso usar, inclusive, um grid menor se eu quiser medidas mais precisas. Se eu fizer um grid de 64 por 64, eu posso usar esse tamanho para falar qual é o tamanho do meu tijolo, por exemplo. Então, o grid ele pode ser minha referência de tamanho, não só de limite, mas minha referência de tamanho de detalhe. Tá? Mas aqui eu vou fazer uma coisa mais orgânica mesmo. Tá? Vou fazer algo mais orgânico aqui. Tá? Antes de eu pintar, pessoas, vocês entenderam a ferramenta de simetria? Entenderam a ferramenta de tiling, principalmente? E, pessoas, lembra que eu estou gravando a aula e o volume da conversa, às vezes, não pega no microfone, mas eu acabo forçando mais a voz. O que pode estourar o áudio da gravação, mas, principalmente, pode prolongar também o processo todo, tá? Então, alguma pergunta? Nada, nada? Então, vamos lá. Eu vou pintar alguma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em todas as outras aulas que eu gravei. Quem está vendo pela terceira vez vai se divertir muito, que é... Eu não pus minhas referências de pintura no computador. Elas estão no meu celular. Eu fui na Leroy Merlin. Mesmo. De verdade, não estou mentindo. Isso não é essas stand-up comedy que o cara inventa uma história e fala, não, é verdade, aconteceu comigo mesmo. Né? É real. Mas eu fui no Leroy Merlin e... Lá tem aquelas coisas de construção. Eu tirei uma cacetada de foto de planta de plástico que você usa para decorar, né? Aliás, várias e várias plantas de plástico, que ele tem vários tipos de planta de plástico diferente, né? Tipos de textura de pedra que não é pedra de verdade, você só cola para parecer que é pedra nas construção. Então, tipos de padrão de pedra. Fui lá um dia, saí com trocentas referências de textura. Não é propaganda da Leroy, Leroy não está me patrocinando, até porque o preço é caro demais. Eu estou falando para vocês lá e tirar umas fotos. Mas vocês podem tirar foto de qualquer coisa, na rua, né, calçada, parede, chão, grama. Tira as referências, porque o que eu vou pintar aqui vai ser baseado em referência. Tá? Então, é um hábito meu fazer tudo em camadas. Tá? Então, eu vou deixar a camada de background quietinha ali. Eu gosto de ter um fundo branco. É uma coisa que eu gosto de ter. Vou deixar um fundo branco aqui. E vou criar a minha primeira camada aqui para pintar uma textura. Eu não sei o resultado final, então só vou batizar quando eu terminar. Então, a ideia é fazer uma daquelas plantinhas que eu tirei foto. Mas só na hora que eu terminar que eu vou falar assim, qual tipo de planta que é, porque às vezes você vai pintando, a coisa sai um pouco do controle. É bom, às vezes, nomear nesses casos depois que você está fazendo. Então, eu vou começar com preto mesmo. Tá? Vou preencher de preto isso aqui. Vou escolher um verde escuro e vou começar a pintar um padrão de folhinhas, tá? Vou fazer nada muito complicado não, estou com um pincel bem simples mesmo, né? O que eu quero eu não quero ficar restrito a essas linhas do... Obrigado. As linhas do grid, porque se eu fizer isso muito preso à linha do grid, vai ficar mais fácil identificar o padrão. Então eu quero realmente atravessar o grid. Se possível, eu vou desligar ele nessa hora para pensar só no que eu estou pintando de forminha aqui. Né? Vou usar o colchetes para reduzir o tamanho do pincel, para poder fazer talvez o caule de alguma dessas plantinhas passando. Né? E eu estou fazendo bem rapidinho, não vou ficar fazendo cada folhinha para não virar uma aula muito longa, tá?
Mas eu vou fazer esse processo de cada nova instância de folha que eu quiser pintar, vai estar mais por cima. Então eu vou usar uma cor um pouco mais clara para fazer a próxima instância de folha. Eu vou gerar sobreposições dessas folhas, tá? E isso vai dar alguma profundidade para a minha pintura. Eu não ligo que essa folhinha está menor que a outra, não. Isso não é um problema muito grave, não. E vou pegar mais uma cor um pouco mais clara e fazer mais uma, talvez um pouco mais. Exatamente o que eu estou vendo aqui na imagem do meu celular. Um monte de folhinha sobreposta, sendo que as que estão mais para fora, elas estão mais evidentes, tá? E aí eu pego um pincel mais fininho para poder fazer o que são os galinhos dessa textura aqui. Eu vou pegar uma cor ainda mais clara para poder fazer um meiozinho de alguma dessas folhas, para parecer que ela tem o meinho aqui da coisa. Em alguns casos eu vou querer realmente dar zoom para ver melhor o que eu estou fazendo, né? Às vezes eu vou querer fazer. E como eu tenho sensibilidade à pressão ligada, eu posso fazer algumas coisas super levinhas assim, ó, só marcando com um pincel bem soltinho assim, tá? E o conceito nosso é esse. Essa é a tarefa que a gente vai fazer. Essa é o que a gente vai fazer no resto dessa aula aqui, tá? Essa gravação eu quero terminá-la por agora, mas antes eu tenho que abrir uma última vez para dúvidas. Pessoas, alguma dúvida antes de eu encerrar? Então, deixa eu agradecer vocês pela paciência enquanto eu gravava, obrigado. Isso vai acontecer durante o semestre com vocês aqui em sala de aula. E vai acontecer para as pessoas que estão vendo no YouTube. Quem está vendo no YouTube também, obrigado, você viu. Tomara que seja útil para quem está assistindo. Lembrando, minhas aulas não são monetizadas. Isso é só para realmente ver se ajuda alguém que estiver assistindo. Certo?